Então, bom dia. Desculpem lá este pequeno pormenor do acerto das tecnologias. Como podeis observar, tenho muita honra em receber nesta casa Sua Excelência o Presidente da Câmara do Conselho de Orém. Escuso dizer que pertencemos a esse nobre conselho. Somos todos orieses, não é assim? Todos sabemos. Perguntais vós, ao que vem o Presidente da Câmara a esta casa? Tenho a honra também e o prazer de vos informar que vem assinar um protocolo de colaboração com a nossa instituição no sentido de nos ajudar a cumprir e a perseguir os objetivos de um projeto que tem o nome de Back to Do in Your City, portanto um projeto internacional enquadrado no âmbito do Erasmus+. Erasmus+, também é bom que toda a gente saiba que é um complexo, um figurino de apoio da União Europeia a projetos que tenham na sua base, no seu âmbito, a perseguição da luta pela solidariedade, do combate às desigualdades, do aprofundamento da língua e do conhecimento entre povos que pertencem à União Europeia, etc, etc, etc. Ok? Então, Sua Excelência o Presidente da Câmara está aqui a honrar-nos com a sua visita e com o seu empenho no sentido de colaborar connosco na perseguição, no êxito que esperamos alcançar todos no cumprimento do nosso projeto internacional. Com grande honra recebo Sua Excelência do Presidente da Câmara, que vem acompanhado pela responsável do Pluro de Cultura, portanto é a doutora Ana Alves, que é responsável pelo Pluro de Educação e Cultura do Conselho de Orém e, como tal, é a pessoa que também dá a cara e é a primeira responsável no que concerne aos estabelecimentos educativos e escolares de todo o Conselho de Orém. Portanto, muito obrigado pela sua presença, à doutora Ana Alves e ao meu amigo. Já me atrapalhaste. Estou-me a atrapalhar. Enfim, somos malandros. Então, o meu obrigado pela sua presença. Passar-se-á à leitura do protocolo que eu e o Sr. Presidente da Câmara vamos assinar. A nossa Presidente do Conselho Geral, doutora Anabela Silva. Também é bom que saibam estas referências. A doutora Anabela Silva, para além de professora desta casa, muito digna, é também a Presidente do Conselho Geral, que é o organismo que mais manda nesta estrutura educativa, ok? A seguir à assinatura do protocolo, os alunos do 7º, 8º e 9º estão aqui para, se quiserem, colaborar no aproveitamento deste espaço, no sentido de aprofundarem uma relação mais aproximada com o Sr. Presidente da Câmara, tentar com ele aperceberem-se das complexidades do desempenho da sua função, do seu cargo, no sentido, e sempre, certamente, com o objetivo de concorrer para o engrandecimento deste nobre Conselho de Orém. Obrigados, todos. Então, bom dia a todos. Agradeço então a vossa atenção, até para terem a oportunidade de aprender o que é um protocolo e o que é que consta habitualmente de um protocolo, está bem? Protocolo de colaboração entre o município de Orém e o agrupamento Cónigo Dr. Manuel Lopes Perdigão.
Projeto Erasmus+, Bags to Do in Your City. As áreas de educação, formação, juventude, desporto e ação social constituem-se como os principais desafios com que a Europa se depara na atualidade e na próxima década. Estas áreas são reconhecidas como elementos-chave na Estratégia Europeia 2020 para superar a crise socioeconómica que afeta os países europeus. Nesta lógica, surge o Erasmus+, Programa da União Europeia para o período de 2014-2020, que procurará enfrentar os desafios com que a Europa se depara. O Programa Erasmus+, deverá contribuir para a redução do abandono escolar, promover os valores europeus delineados no Tratado da União Europeia, desenvolver competências linguísticas e oportunidades de aprendizagem inovadoras e culturalmente enriquecedoras a alunos originários de meios desfavorecidos. Neste contexto, entendamos de especial relevância o estabelecimento de formas de cooperação entre as diversas entidades públicas que criem as condições favorecedoras ao desenvolvimento de projetos europeus, permitam processos de internacionalização do Conselho e favoreçam as aprendizagens das crianças e jovens que frequentam estabelecimentos de ensino em Orem. Assim, celebra-se o presente protocolo de colaboração, que é subscrito pelas seguintes entidades. Primeiro otorgante, Município de Orem, pessoa coletiva com o número 501-280-740, com sede na Praça Dona Maria II, em Orem, devidamente representado pelo excelentíssimo Sr. Presidente Paulo Alexandre Homem de Oliveira Fonseca. E, segundo otorgante, Agrupamento Cónigo Dr. Manuel Lopes Perdigão, pessoa coletiva com o número 600-079-163, com sede na EB 23, Cónigo Dr. Manuel Lopes Perdigão, Avenida 21 de Junho, 2435, 087, Caxarias. Devidamente representado pelo excelentíssimo Sr. Diretor Ramiro Arquimedes Batista Marques. O presente protocolo rege-se pelas cláusulas seguintes. Cláusula 1. O presente protocolo tem por objeto criar as condições favorecedoras à execução do projeto Erasmus+, Bags to Do in Your City, da responsabilidade do agrupamento de escolas Cónigo Dr. Manuel Lopes Perdigão, contribuindo deste modo para a concretização do seu propósito fundamental, designadamente a promoção pessoal, social e cultural dos alunos, professores e restante comunidade da Escola Básica 2-3 de Caxarias. Cláusula 2. Obrigações assumidas pelos subscritores. O município de Orem, através do seu órgão Câmara Municipal, obriga-se a 1. Colaborar nos transportes dos alunos, docentes e comitivas europeias, de acordo com a disponibilidade dos serviços e mediante requisição prévia a apresentar pelo segundo otorgante. Apoiar na definição e implementação do Programa das Mobilidades. Disponibilizar conteúdos promocionais do município. Prestar apoio técnico, logístico ou outro que se considere ajustado à concretização do objeto em apreço. O agrupamento Cónigo Dr. Manuel Lopes Perdigão obriga-se a 1. Implementar o projeto de acordo os termos da sua aprovação, dando cumprimento a todas as ações nele previstas. 2. Promover o município nas diferentes cidades e países parceiros do projeto. 3. Criar uma rede de contactos europeus que favoreçam o processo de internacionalização do município, materializada num guia de contactos europeu Erasmus+. Cláusula 3. Vigência. O presente protocolo produz efeitos a partir de 7 de janeiro de 2015 e termina a 31 de julho de 2016, data de términos do projeto, podendo ser prorrogado em função da dinâmica do projeto ou denunciado por escrito por qualquer um dos subscritores com antecedência mínima de 60 dias em relação ao seu termo. Cláusula 4. Disposições finais.
O presente protocolo é constituído por 3 páginas que serão rubricadas por ambos os subscritores, à exceção da última, que contém as respectivas assinaturas. Ourém, 7 de janeiro de 2015. Município de Ourém, Presidente da Câmara, Paulo Alexandre de Oliveira Fonseca, Agrupamento de Escolas, com o Dr. Manuel Lopes Perdigão, o Diretor Ramiro Arquimedes Batista Marques. Dia a todos. A professora Anabela queria aproveitar o momento para explicar o que era um protocolo. E, segundo as regras da convivência social, um protocolo, depois de assinado, tem lugar um momento importante, que é um aperto de mão entre os 2 subscritores. Eu queria cumprimentar-vos todos, toda a comunidade da escola do agrupamento de Caixarias, não só da escola aqui, a sede, mas também de todo o agrupamento, os responsáveis da escola, o diretor e a sua equipe, os professores, os auxiliares, também a Associação de Pais, que aqui está também presente, e os alunos, naturalmente, os alunos e as alunas que aqui estão em tão grande número. E queria confessar-vos que me foi colocada uma armadilha saudável, que eu vinha com a doutora Ana Alves agora no carro, a caminho de Caixarias, e ela deu-me conta de que o seu diretor achava muito bem que neste momento em que assinávamos este protocolo, nós pudéssemos transformar o momento numa aula cívica, numa aula de cidadania. E eu achei, mas como é que é isso? Perguntava eu, e com atenção à estrada até fiz um S, como calculo. Mas não, lá me equilibrei, não, é falar com os alunos a propósito do que é a cidadania e, no fundo, divertir-nos com estas coisas. Aliás, eu disse logo, só aceitava se fosse para nos divertirmos. Porque para estarmos aqui muito sisudos e muito sérios, bem bastam já as agruras da vida. Estão de acordo? Então, vamos fazer uma conversa sobre o que é a cidadania, sobre o que é o protocolo, sobre qual é o nosso papel na vida. É isso. Portanto, eu diria algumas coisas sobre isso, se vocês estiverem de acordo, e depois há um momento em que podem colocar questões, fazer perguntas, naturalmente um de cada vez, porque o primeiro ponto da cidadania é nós sabermos respeitar os outros. E respeitar os outros é assim, como diz o nosso povo, que é muito sábio, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, não é assim? E aqui é mais ou menos o mesmo. Vamos falar um de cada vez, que é para nos ouvirmos todos, porque aquilo que cada um diz pode ser interessante para os outros, aquilo que cada um de vocês irá perguntar é naturalmente interessante para muitos outros, e por isso ouvimos com atenção as perguntas, as respostas, e vamos divertir-nos aqui assim. Estão de acordo? Eu começava por fazer uma pergunta, então, uma pergunta um bocado desproporcionada ou despropositada, se quiserem. Quantos tipos de animais vocês conhecem? Dois. Quais são? O ser humano e os animais. Ora, então eu diria de outra maneira. Muito bem dito. Animais racionais e animais irracionais. Vou tirar o casaco que a coisa promete. Isto promete. Vá, vamos lá aquecer o espírito.
Muito bem, então já partimos do princípio que há dois tipos de animais. Animais racionais e animais irracionais. Os seres humanos, que somos nós, são os chamados animais racionais. E os animais, os outros, no geral, são os chamados animais irracionais. O que é que são todos animais? Então qual é a diferença? Alguém sabe qual é a diferença? A diferença é que os seres humanos usam a razão, por isso são racionais, usam a razão. E os outros animais, os cães, os gatos, as galinhas, os crocodilos, os hipopótamos, não usam a razão, são irracionais. São muito queridos, eu próprio tenho 2 cadelas, vejam lá, são muito queridos, são muito carinhosos, mas não usam a razão. Isto é, não pensam, não têm inteligência, não têm valores, têm outro tipo de ligações entre si. Bom, então se não têm valores, podemos dizer que a grande diferença entre os animais racionais, os humanos e os outros animais é os valores. Estamos de acordo com isso? O que são os valores? Os valores. Isso é um valor material, mas há outros valores. Valores que vêm da razão. E o que é a razão? A inteligência. Não é? O que nós pensamos. Quais são os valores? Os afetos. Eu gosto muito da professora Cláudia. Tenho um afeto. É um valor. Também disseram que é porque tenho bom gosto. Se calhar é. Então significa que os humanos também têm bom gosto. Alguns. Há outros que são do Benfica, não é? Bom, vamos ver. Isto só funciona se nós nos ouvirmos. Eu tinha proposto que íamos divertir-nos, então vamos ouvir-nos, está bem? Estamos de acordo? Vamos ter tempo para nos rir, tempo para fazer tudo. Bom, um outro tipo de valor, a amizade. Eu sou muito amigo do vosso diretor, há muitos anos. Isso é um valor, a amizade. Não é? Outros valores que os seres humanos tenham. Solidariedade, que significa que estamos preocupados com os outros. Significa que quando algum de nós está numa dificuldade, os outros, porque são humanos e são racionais, sentem-se preocupados e encontram formas de ajudar o outro. Ou porque é uma pessoa que é portadora de uma deficiência e precisa de criar condições para poder aceder na sua cadeira de rodas a todos os sítios. Ou porque é uma pessoa que é muito frágil, é uma criança acabada de nascer e precisa de colo, precisa de amparo, precisa de carinho. Ou porque é um velhinho que já está muito frágil e precisa ser acarinhado também. São valores, muito bem dito. Bom, mas qual é o valor supremo? Agora é um desafio importante para nós pensarmos. O valor supremo, o mais importante de todos. Eu vou fazer-vos uma provocação. O valor da felicidade. Se eu vos fizer uma pergunta assim, afinal de contas, o que é que nós todos procuramos? É ou não é sermos felizes? É ou não é o mais importante de tudo? É conseguir ser feliz. Bom, mas para sermos felizes precisamos de muitas outras coisas. Já aqui dissemos algumas. Precisamos de amor. Precisamos de amizade. Precisamos de saúde. Precisamos de solidariedade. Mas o dinheiro é um bem material. Bom, também precisamos de ter uma camisola e umas calças, está bem? Isso é porque sentimos frio. É outro tipo de valor. Eu diria assim, o valor mais importante de todos, aquilo que todos nós procuramos, é ser feliz. Aquele que não é feliz, anda deprimido, é infeliz, anda deprimido, não se sente bem com a vida, não consegue mostrar aos outros que gosta deles, não consegue trabalhar bem, não consegue estudar bem, porque está infeliz. E por isso o valor mais importante é a felicidade. Eu diria até assim,
o grande objetivo da vida é ser feliz. Estamos de acordo? Sim. Bom, mas para sermos felizes precisamos de um caminho. Desde logo, e o caminho mais importante, na minha opinião, é nós podermos escolher. Eu diria assim, só conseguimos ser felizes se conseguirmos optar, se conseguirmos escolher, se conseguirmos ser donos de nós próprios, se conseguirmos sentir, eu, para ser feliz, tenho que estar num sítio confortável. Eu, para ser feliz, tenho que ser engenheiro. Eu, para ser feliz, tenho que ter uma namorada ou um namorado. Eu, para ser feliz, tenho que ter filhos. Eu, para ser feliz, tenho que ver os meus pais alegres e com saúde. Eu, para ser feliz, tenho que ter muitos amigos. Tens que optar. A possibilidade de optar. Vocês sabem que há países no mundo em que as pessoas não podem optar. Ainda agora se falou muito, a propósito de um filme, de um país que é a Coreia do Norte. E é um país onde as pessoas não podem optar. Não podem decidir se vão ser empregados no banco ou se vão ser engenheiros. Não podem decidir se vão morar em Caxarias ou se vão morar na Barreira. Não podem decidir se vão arranjar um emprego em Portugal ou um emprego em Espanha. Não podem decidir nada. Ou diria, não podem decidir a maior parte das coisas. E, portanto, para podermos ser felizes, a primeira condição é podermos optar. Agora, pergunto eu, para que é que serve a escola? Para aprender. Para aprender o quê? Para ter conhecimentos. Para ter conhecimentos. Só pode optar, só pode escolher bem e, portanto, só pode ser feliz aquele que tem conhecimento. Já repararam nisso? Aquele que é analfabeto, que não sabe ler nem escrever, que não tem a oportunidade de escolher porque não tem conhecimento, esse não pode ser feliz. Esse não pode ser feliz. Já houve um tempo em Portugal, no nosso país, em que se dizia, quando eu andava, por exemplo, na terceira classe, no terceiro ano, como se diz agora, havia um livro que tinha uma história muito engraçada, nós gostávamos muito, que dizia que um sapateiro muito pobre e a família com muitos filhos, porque naquele tempo todas as famílias tinham muitos filhos, que era muito difícil arranjar comida para todos e mandá-los à escola, então era impossível, porque nem sequer havia escola para todos, mas viviam muito felizes. E um dia encontraram uma arca com ouro enterrada no quintal e zangaram-se todos na família. E o resultado da história é que decidiram ir entregar o ouro porque queriam continuar a viver pobres, porque assim é que eram felizes. E nós fomos crescendo convencidos que aquilo era verdade. Mas isto era a maior mentira de todas. Porque, na verdade, o grande desígnio da vida, o grande objetivo da vida é sermos felizes. E para sermos felizes só há um caminho. Convençam-se disto. É termos conhecimento. É aprendermos. É termos informação. É podermos ter condições para optar naquilo que queremos fazer na vida. Esse é o único caminho. E é por isso que é tão importante a escola. E é por isso que é tão importante que cada um de vós, cada um de nós, vá desenvolvendo a sua vida optando sempre. Às vezes escolhemos coisas erradas. Às vezes vamos pelo caminho errado. Mas se tivermos conhecimentos, temos capacidade para voltar para trás e para corrigir aquilo em que erramos. Se não tivermos conhecimento, coitados de nós, estamos entregues ao destino. E para sermos felizes temos que estar entregues a nós próprios. Temos que ser autónomos. Temos que ter muito conhecimento. Um indivíduo que tira um curso de direito para ser advogado, tira um curso de engenharia para ser engenheiro, tira um curso e seja professor numa escola como a vossa, mas que não tenha outro tipo de conhecimento, que não se valorize a si próprio, naturalmente tem também poucas condições para ser feliz. A escola é a base de tudo.
E por isso é tão importante a escola e por isso estamos aqui todos, empenhados em que vocês possam aprender cada vez mais. E mais do que isso, empenhados em ensinar-vos a pensar que aquilo que aprendem na escola é sempre insuficiente. Para que cada um de vós chegue a casa e vá à procura de um livro que está lá em casa, por curiosidade, para aprender mais uma coisa. Ou vá à internet para descobrir mais uma coisa em relação àquilo que ouviu aqui na escola. Para descobrir mais uma coisa porque tem curiosidade de saber como é que a NASA aterra noutros planetas. Ou como é que manda um satélite. Ou como é que vivem os povos de outros países. Isto é, afinal de contas, o nosso caminho de vida. Aquele que for analfabeto, que não souber ler nem escrever, que não tenha conhecimento, nunca pode ser feliz. Não se iludam com isso. E aquele que estudar muito e tenha um curso superior, por exemplo, também tem condições para ser feliz, mas é muito pouco. Precisa de valorizar-se enquanto pessoa. Porque existem muitas pessoas que são muito conhecedoras de grandes tecnologias, por exemplo, mas que enquanto pessoas são analfabetas. Sabem porquê? Porque não têm valores. São um grande engenheiro, descobriu um satélite topo de gama, inventou a PlayStation 5, um craque, mas depois... Não, vai na 4, que eu comprei uma 4 há dias para a minha filha. Bom, e então, sendo assim, é um engenheiro com grandes conhecimentos de tecnologia, mas porque não tem valores, porque não tem conhecimentos enquanto cidadão, então não pode ser feliz. Será toda a vida alguém que fica fechado numa sala a descobrir novas tecnologias, naturalmente empenhado naquela sufraguidão de chegar mais longe, mas que depois não tem um amigo com quem vá conversar, não tem um amigo com quem vá passear, não tem um amigo com quem vá partilhar um jogo de futebol, uma anedota, um momento de convívio. Tudo isso é importante no conhecimento. Tudo isso é importante para que nós possamos ser felizes. E, portanto, se a circunstância mais importante da vida é nós procurarmos o caminho para sermos felizes, a primeira nota que eu vos quero deixar é assim: aproveitem a escola, aproveitem o conhecimento e vão sempre à procura de outros conhecimentos para poderem escolher quando forem grandes, para poderem escolher ao longo de toda a vida, para poderem optar segundo aquilo que a vossa consciência quiser. Foi por isso que os animais racionais se organizaram ao longo dos tempos, sempre chegando mais longe. Primeiro andávamos todos com uma pele de animal, na pré-história, à caça, para podermos comer, quase como fazem hoje os animais irracionais. Depois fomos evoluindo, montámos uma sociedade ao longo dos séculos. Vocês já estudaram isso, sabem até melhor que eu, porque estudaram há menos tempo. Ao longo dos séculos fomos nos organizando. Foi assim que surgiram países, cada um a falar a língua diferente, a sua língua própria. Foi assim que surgiram as organizações, um governo para um país. Depois houve uma descentralização, em vez do governo do país, que já existe em todos os países, começou a haver também governos regionais e locais. Por exemplo, a Câmara Municipal é um governo local. Organizaram-se clubes desportivos, associações culturais, organizaram-se escolas, organizou-se a sociedade tal qual vocês conhecem. E porquê é que o animal racional fez isto? Para poder encontrar formas de facilitar a vida a cada um dos cidadãos, para poderem atingir melhor os seus objetivos, para poderem evoluir mais. Se a sociedade não se tivesse organizado para ter aqui esta escola, vocês não tinham o espaço para poderem vir aprender. Se a sociedade não se tivesse organizado, criando universidades onde os vossos professores foram estudar em tempos, para se poderem formar, vocês não tinham professores que vos ensinassem. Se a sociedade não se tivesse organizado para arranjar uma estrada para aqui, uma estrada que é pública, vocês teriam dificuldades em vir até aqui todos os dias.
Se a sociedade não se organizasse com uma rede de transportes como tem, vocês teriam que vir a pé das vossas casas até à escola. Foi por isso que a sociedade se organizou. E é por isso que vivemos em cidadania. Cada um nas suas funções. Cada um a utilizar aquilo a que tem direito. E hoje temos um outro valor muito importante enquanto cidadãos. Nós hoje somos cidadãos. Significa que fazemos parte de uma sociedade cheia de defeitos e de virtudes. E é preciso todos os dias corrigir os defeitos e todos os dias acarinhar as virtudes para elas não se estragarem. É por isso que nós temos hoje a consciência no novo valor que somos cidadãos. Cidadãos significa o quê? Significa que temos direitos. Temos direito de votar quando temos 18 anos. Temos direito a ter uma escola com conforto, onde não faça frio. Temos direito a que a escola tenha almoço, que a escola tenha uma estrutura de um professor de português, de matemática, de físico-química, de educação física, de tudo. Temos direito a ser atendidos no hospital se tivermos uma dor, uma doença. Temos direito a ter um apoio para que os nossos avós possam ser tratados com carinho numa casa social. São direitos que os cidadãos têm. E nunca podemos abdicar dos nossos direitos. Quando formos maltratados nos nossos direitos, temos que, sempre com a educação, sempre com sentido de responsabilidade, temos que reclamar. A sociedade criou uma coisa que é um livro de reclamações. Em todas as instituições, empresas, há um livro de reclamações. Quando somos maltratados, pedimos com educação o livro de reclamações. Eu venho reclamar porque fui maltratado, não me trataram convenientemente, segundo o quê? Os meus direitos. Mas por cada direito que nós temos também um dever. Todos temos deveres. O primeiro dever é de respeitar os outros. Eu não posso agora, no meu direito, na minha liberdade, não posso saltar para cima da mesa. Sabem porquê? Já seria mal educado se o fizesse. Segundo, estava a faltar ao respeito às pessoas que estão aqui na mesa comigo. Estava a faltar ao respeito a vocês próprios. Eu tenho o dever de respeitar os outros. Eu tenho o dever de pagar os meus impostos. Eu tenho o dever de denunciar se houver uma agressão à minha frente que eu tenha visto. Uma agressão. Vocês sabem, hoje está muito em voga uma coisa chamada violência doméstica, em que algumas pessoas, alguns cidadãos, cometem o erro de faltar ao respeito de outro batendo-lhe. Às vezes é o pai e a mãe, às vezes é o vizinho, às vezes é a namorada e o namorado, infelizmente. E eu não consigo perceber isso, mas isso são contas do outro rosário. E quando alguém bate noutro, diz a nossa lei, a nossa cidade, somos cidadãos de uma cidade, que é o mundo, diz a nossa lei que é um crime público. E por isso todos temos o dever de denunciar um crime público. Porque um bateu no outro. Aqui tem exemplos de direitos e exemplos de deveres. E aquele que cumpre os seus direitos e os seus deveres, que reclama sempre quando tem direito a reclamar, mas que o faz com a educação e com o respeito, é um verdadeiro cidadão. Bom, mas o cidadão, para ser feliz, tem que ser um cidadão de corpo inteiro, tem que ter conhecimento, tem que ir à procura de outros conhecimentos, desperto pelos conhecimentos que a escola lhe deu, os professores, a vida. A vida, todos os dias, nós ficamos despertos para coisas que nos interessam. Aprender música. Eu gostava de aprender música, por exemplo. Eu gostava de saber falar francês. Eu gostava de coisas que vão para além daquilo a que temos acesso e precisamos de conhecer. E uma coisa muito importante é que nos últimos anos houve alterações grandes no mundo. Havia muitos países, como há, todos sabem que há países, Portugal, Espanha, França, Itália, Rússia, Estados Unidos da América, Brasil, há países, nem sei quantos são, no mundo inteiro. E há uns anos
durante muitos anos, cada país tinha as suas fronteiras muito fechadas e tinha guardas nas fronteiras. Para passar de um país para o outro era preciso uma série de papéis, era tudo muito difícil. Nós hoje vivemos num tempo diferente, o chamado tempo da globalização. Vocês já ouviram falar na globalização? Globalização, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que houve um instrumento tecnológico chamado internet, que vocês conhecem todos, que permitiu que aquilo que está a passar neste momento na China, ou nos Estados Unidos da América, ou na África do Sul, ou na Rússia, nós podemos estar a assistir em direto. Tudo fica online. Nós vivemos hoje no tempo do online. E por isso temos de estar preparados para viver neste tempo. Como é que estamos preparados? Com conhecimento. Cada vez mais com conhecimento. Desde logo conhecer a língua dos outros povos. A língua mais internacional é o inglês, depois é o espanhol, o francês, o português, é a quarta língua mais falada no mundo, que é um grande orgulho para todos nós. Mas é preciso conhecer as outras línguas. É preciso conhecer a realidade. Vocês nunca se interrogaram de ficar a saber, mas como é que será uma escola na Turquia? Como é que será uma escola na Finlândia? Como é que será uma escola no Japão? Nunca se interrogaram? É preciso conhecermos essa realidade para podermos ter conhecimento e para podermos ser felizes, porque era o tal desígnio mais importante da vida. E foi por isso que a vossa escola e a Câmara, e nós temos um grande empenhamento nisso, é por isso que hoje assinamos este protocolo, é por isso que a vossa escola quer ir mais longe. Quer dizer aos seus alunos que Caxarias é o melhor sítio do mundo. É a nossa terra. Mas que, sendo Caxarias o melhor sítio do mundo, todos vocês vão crescer. Hoje têm 12, 13, 14 anos, 15 anos. Daqui a um tempo vão ter 20 anos, 30 anos, 40 anos. É a vida. É a vida. E vocês, para poderem enfrentar o mundo, para poderem ter conhecimento e para poderem ser felizes, é a preocupação da vossa escola e do município, que vocês sejam felizes, vocês precisam de estar munidos de mais conhecimento para poderem enfrentar bem o mundo. E foi por isso que se fez este desafio de ir para além das fronteiras de Caxarias e do concelho de Orém, para além das fronteiras do país, à procura de outros países, para conhecer outras realidades, para perceber como é que está organizado o mundo, para aprender aquilo que nós pudermos aplicar aqui, para evitar os erros que eles evitaram, ou que eles já cometeram, para conhecer as realidades concretas e para sermos cidadãos mais conhecedores e, portanto, mais felizes. É por isso que é muito importante este projeto. Este projeto é muitíssimo importante porque vocês vão ter acesso a realidades completamente diferentes. Desde logo têm que fazer com os vossos colegas dos outros países aquilo que é mais importante nos valores. Já hoje aqui falámos disso. Respeitá-los, acolhê-los com simpatia, com amizade, tentar envolvê-los e integrá-los na vossa comunidade, também porque esperam que eles façam o mesmo convosco, para poderem sentir-se felizes e ter condições de aprender com mais facilidade. Depois, conhecer a realidade. A curiosidade é um aspecto importantíssimo. Quando nós somos curiosos, vamos à procura e perguntamos, mas como é que funciona a escola? A aula de educação física aqui na Turquia, quanto tempo tem? Aqui é só meia hora. Não, a nossa é 1 hora. Como é que fazes em meia hora? Explica-me lá como é que vocês tomam banho. Nós aqui só tomamos banho ao sábado. Ao sábado? Isso é falta de higiene. Estão a ver? A curiosidade para perceber como é que os outros funcionam. E tenho a certeza que depois disso todos ficam mais habilitados a enfrentar o mundo. É por isso que eu acho que é muito importante nós conversarmos sobre cidadania, é muito importante nós percebermos qual é a função de cada um e é muito importante nós acarinharmos os projetos aos quais temos acesso.
quando eu era da vossa idade, nem pensar em falar um projeto desta natureza. Eu fui uma vez à França, já tinha 19 anos e foi um acidente. O diretor disse que já tinha 20 e tal, mas ele é um bocadinho mais velho que eu, como já se viu. Agora, hoje é tudo diferente. Portanto, hoje vivemos na globalização, mas não podemos perder os nossos valores nunca. Nunca percam os vossos valores. Não se esqueçam que há uns anos atrás, há poucos anos atrás ainda, quando nós tínhamos a sorte de poder ir para a universidade e tirar um curso e a seguir arranjávamos um emprego numa escola, numa repartição de finanças, num banco, em qualquer sítio, estávamos descansados para o resto da vida. A coisa era toda natural, toda normal. Esse tempo mudou completamente. Ponham isso na vossa cabeça. Só há uma forma de vencer, é ter conhecimento, é poder optar. Nunca se esqueçam disso. Agora estou à vossa disposição para as perguntas que quiserem. Obrigado. Muito obrigado ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Paulo Fonseca. Serve esta oportunidade para pedir desculpa ao amigo Sérgio, Presidente da Associação de Pais, porque no início eu não o referenciei. Desculpa lá, Sérgio. Ok, obrigado. E, como disse o Sr. Presidente da Câmara, se algum aluno quiser aproveitar esta oportunidade para pôr alguma questão ao Sr. Presidente sobre as suas funções, sobre a responsabilidade das suas funções como Presidente da Câmara, faz favor. Ou algum professor, ou algum funcionário, claro. Atenção, eu agradeço silêncio para que possamos ter um ato cívico de sociabilidade, ok? Precisamos de ouvir o colega, diga. Quantas horas de trabalho por dia? Bom, isto é uma aula de cidadania e eu não devo responder com muita clareza a isso, porque senão vocês vão todos dizer que não querem ter funções públicas. Bom, eu chego à Câmara todos os dias às 8h15 da manhã e chego a casa sempre, varia. Às vezes, ontem, por exemplo, cheguei às 9 horas da noite. Mas isto não é exemplo. Isto é de alguém que é fanático da coisa. Vocês não levem isso muito a peito, porque há quem trabalhe mesmo. Tá? Atenção, um minuto. Se por acaso nenhum aluno quiser pôr nenhuma questão, vamos encerrar este ato. Tá? Uma oportunidade, se alguém quiser pôr alguma questão. Tá. Tem cábulas, se calhar tem. Ali, aquele, tudo bem? Silêncio, por favor. Por favor, diz. Porque é que acha que a população votou no seu Presidente? Ok.
Sabes que no exercício da cidadania que falávamos há pouco, fez-se uma organização, já falámos das câmaras, dos governos, etc. E nas democracias, eu há bocado dava aquele exemplo de um país onde as pessoas não podem optar. Falava da Coreia do Norte, para dar um exemplo concreto. Aqui em Portugal também já foi assim, até 1974. Bom, depois de 1974 fez-se uma revolução. Foi uma revolução muito bonita, porque não teve grande violência, e instalou-se um sistema democrático. Sistema democrático o que é? É um sistema em que os cidadãos devem ter igualdade de oportunidades e devem ter o direito de votar, não tinham antes de 1974, e definiu-se na lei um período. Portanto, há eleições. As pessoas votaram em mim porque naquele momento sentir-se-ão, ter-se-ão sentido motivadas para votar em mim. Isso, como veem, todos os dias muda. E cada vez mais, eu gostava de dissertar um pouco sobre isso, mas tenho receio de ser maçuda a nossa conversa. Mas o diretor diz que foi porque acreditaram naquele projeto, mas as coisas são muito relativas. As coisas são muito relativas. Como sabem, existem partidos políticos. Estão organizados na sociedade partidos políticos. Como sabem também, é possível que haja candidaturas de cidadãos que não fazem parte de nenhum partido, mas que querem participar, querem assumir a sua cidadania. Também existem candidatos. Mas isso varia cada vez mais, porque há um tempo atrás, havia uma coisa que era a ideologia. Havia uma carga ideológica muito pesada na cabeça das pessoas. Ou seja, cada um pensava, eu sou de esquerda, voto aqui. Eu sou de direita, voto aqui. Não vale a pena dissertarmos agora sobre o que isso é, mas era em função dos partidos. As pessoas eram muito do Benfica ou do Sporting ou do Porto porque era uma sua simpatia. Eu sou do Sporting, se tiverem curiosidade. Já vi que há pelo menos um benfiquista na sala. Bom, voltando àquilo que estávamos a falar. Havia, digamos que, uma ligação de cada pessoa a um partido. As pessoas ligavam-se a um partido. Quando apareceu a possibilidade dos cidadãos fora dos partidos concorrerem às eleições, também houve movimentos por todo o país à volta disso. E aqui no Conselho também. Bom, e hoje o que eu queria dizer é que cada vez menos as pessoas estão ligadas aos partidos. Cada vez mais as pessoas decidem, naquele momento, em quem vão votar em função daquele dia, daquele tempo em que decorrem as eleições. Por exemplo, já aconteceu aqui no Conselho, há 5 anos atrás, aconteceu haver 2 eleições com uma diferença de 15 dias, 2 semanas. Aconteceu haver 2 eleições com uma diferença de 2 semanas. Numa eleição, os candidatos do PS, que era eu, tiveram, não sei quanto, 50% ganharam as eleições. Na outra eleição, os candidatos do PSD, porque era eleição legislativa, tiveram um avanço de mais de 50%. Ou seja, isto quer dizer o quê? Com apenas 2 semanas de diferença, os cidadãos, porque têm conhecimento, porque podem optar, porque têm essa consciência, votaram de forma absolutamente diferente, apenas com 2 semanas de intervalo. Sabem porquê? Porque o objetivo da eleição era diferente e os cidadãos sabiam. Porque os candidatos eram diferentes e os cidadãos sabiam. Porque tratava-se de assunto diferente e os cidadãos sabem isso muito bem. Porque amadureceram, porque são cidadãos livres de pensar em cada momento. É esse desafio que hoje nos trouxe aqui, é deixar-vos esse entusiasmo por serem livres também, por poderem ter conhecimentos para poderem optar e por poderem ser cidadãos de corpo inteiro. Respondi?
bocadinho de silêncio para ouvir o colega, se faz favor. Dá um bocadinho de silêncio. Dá a impressão que tu queres chegar aqui até à noite, não é? Estou a brincar. Não, o Presidente da Câmara, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o Governo do país, o Governo da Europa, se quiserem, entre aspas, tem a responsabilidade de gerir, de governar aquilo que é de todos, aquilo que é público. E como nós há bocado concluímos na conversa que tivemos no início, todos os dias há novos desafios para todos nós e novos desafios para todos os cidadãos. Governar aquilo que é público é uma grande honra. É uma grande honra porque cada um tem a sua governação local. Vocês daqui a bocado vão ter uma decisão que é ir à procura do almoço, tratar da senha, do pagamento, depois tem que ir à aula, depois tem que ir comprar umas fotocópias. Essas decisões que cada um toma no dia-a-dia são aquilo que preenche o nosso dia-a-dia. Mas tem que haver alguém que governe aquilo que é de todos, aquilo que é público. A escola, a estrada, o hospital, todas as coisas que são públicas têm que ser governadas por alguém. Por isso, é alguém escolhido por todos os cidadãos. Bom, as dificuldades são diferentes de sítio para sítio. Por exemplo, posso-vos dizer que as dificuldades maiores até agora foi encontrar forma de que a Câmara tivesse melhores contas, que não devesse tanto. Para vos dar um exemplo, só em 2013 a Câmara de Orém passou a dever menos 9 milhões e meio de euros. Sabem o que é 9 milhões e meio de euros? É muito dinheiro. E, portanto, aí tens uma dificuldade que foi encontrar um caminho para pagar aos fornecedores e para que a Câmara devesse menos. Posso-vos dizer aqui em primeira mão que em 2014, que acabou agora, a Câmara ficou a dever menos 5 milhões de euros do que devia. No final do ano, deve menos 5 milhões do que devia no início do ano. E aí aqui tens um exemplo de uma dificuldade. Agora, com estas, porque é que se pretende dever menos? Para poder investir mais naquilo que é necessário. Por exemplo, nós temos estradas cheias de buracos. Precisamos de reparar muitas estradas. Todos vocês conhecem estradas que precisam dessa reparação. Mas, se me permitem a verdade, porque é assim que se deve estar numa Assembleia, no respeito pelos associados, né? Se me permitem a verdade, há coisas mais importantes do que isso. Para terem uma oportunidade, para perceberem numa ideia curta, vou procurar que seja uma ideia curta. Agora vai aí um novo pacote de apoios da União Europeia. Vêm porque é que é importante também vocês conhecerem os países da União Europeia, porque também vêm apoios de lá. E nós temos que ser inteligentes para aproveitar esses apoios ao máximo. Porque a Europa dá-nos dinheiro para nós fazermos investimento público, mas nós temos que lhe dar um bom uso. Como é que se dá um bom uso? Com os cidadãos todos a utilizar esse equipamento. E dizia eu que vem aí um tempo, até 2020, em que a Europa nos vai dar um novo pacote de dinheiro para apoiar investimentos. E nós vamos ter que ter condições para poder apresentar candidaturas nesse quadro comunitário. Bom, para vocês perceberem como é que funciona, se eu precisar de fazer uma obra que é isto, por exemplo, que custa 100 mil euros, vamos imaginar que é uma obra que custa 100 mil euros, e a Europa diz assim: nós, como é uma obra boa para a população de Caxarias, por exemplo, então nós damos 70%. Então, se custa 100 mil euros, dão 70 mil euros. Mas vocês têm que mostrar primeiro que têm os outros 30%. É por isso que é importante dever pouco. Para quê? Para ter os outros 30% e poder dizer: tenho aqui os 30%, tenho aqui os 30 mil euros, agora dei cá os 70 mil euros e 70 mais 30 dá 100, e então pode-se fazer a obra.
Se eu não tiver os 30 mil euros que são precisos, a Europa diz assim: então não vou dar-vos os 70 mil euros. E é esse o risco em que nós estávamos, é de não poder ter estas candidaturas. Portanto, este tipo de situação é um exemplo de dificuldade. Mas eu agora quero ser ainda mais sincero. A dificuldade maior que eu tenho é estar a ver muitas vezes com alguma clareza o que é que vem aí e ver que os cidadãos não se envolvem tanto quanto seria desejável naquilo que vem aí. É por isso que esta iniciativa é tão importante, porque vem aí uma globalização cada vez mais aberta. Vem aí um tempo em que todos nós, aquele conselho que estiver mais internacional é aquele que vai vencer com mais facilidade. Aquele conselho cujos cidadãos e escolas e instituições e empresas estiver mais ligado ao estrangeiro é aquele que vai vingar com mais facilidade. E tenho a certeza absoluta no que vou dizer, 80% dos cidadãos do conselho não querem saber isso para nada. E esta é a maior dificuldade que eu sinto. Sabe o que é? Chama-se frustração. Que é nós sabermos que é evidente que o caminho tem que ser este. Diz, eu não quero saber nada do que se passa em Espanha. Eu vou-vos dar um exemplo. Há dias fui em novembro, em novembro fui à Indonésia. Fui à Indonésia fazer o quê? Pôr a primeira pedra de uma réplica da Capelinha das Aparições de Fátima. O que é que isto quer dizer? O Santuário de Fátima é um sítio que atrai 5 milhões de pessoas para o Concelho de Orem. Por ano. Todos os anos 5 milhões de pessoas vêm cá ao Concelho. Ora, ao virem cá rezar, o respeito pela religiosidade, pela fé de cada um, vêm cá rezar e estar com Nossa Senhora, e esse respeito, para além disso, eles precisam de dormir cá, precisam de comer cá, precisam de comprar uma recordação cá. Isso significa que os nossos cidadãos têm emprego cá. Faço-me entender? E por isso, quanto mais pessoas vierem cá ao Conselho, mais emprego há no Conselho e mais pessoas podem ter um emprego e um salário no final do mês. Isto é muito importante. Ao pôr a réplica, sabem o que é que quer dizer, não é? Uma outra Capelinha das Aparições na Indonésia, isto significa que nós estamos a fazer uma espécie de uma delegação, uma sucursal. Permita-me que fale com esta abertura total. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, ou seja, tem outra religião, mas tem 240 milhões de habitantes. 240 milhões de habitantes. Nós temos quantos em Portugal? Mais ou menos. Muito bem. E, portanto, na Indonésia são 240 milhões de habitantes, o maior país muçulmano do mundo. Mas destes 240 milhões de habitantes, 20 milhões são cristãos. 20 milhões são cristãos. Ou seja, 2,5 vezes a população portuguesa, mais ou menos, são cristãos. E ali à volta da Indonésia há vários países católicos, onde as pessoas são católicas como nós. As Filipinas, o Vietnã, a Coreia do Sul, países à volta da Indonésia que são católicos. Ou seja, se nós tivermos uma réplica da Capelinha das Aparições numa ilha da Indonésia chamada Ilha das Flores, tem um protocolo como este connosco, com a Câmara de Orem, então significa que aquela réplica vai ser visitada por milhões de pessoas nos próximos anos. Daqui a 5 anos, 10, 15, 20 anos. E as pessoas que vão visitar a réplica vão querer conhecer o original. Onde é que é o original? É em Fátima, no Concelho de Orem. E, portanto, isto trata-se de fazer uma sementeira para o futuro. Se eu disser essa estratégia à maioria dos cidadãos, aposto convosco que não estão de acordo. E aqui tens outro exemplo de uma dificuldade. Só mais um exemplo de dificuldade. Tem a ver com isto. Por exemplo, a Polónia é um país de católicos. Fica dentro da União Europeia. Faz parte deste projeto. Não é? A Polónia faz parte deste projeto. É dentro da União Europeia e é um país católico. Sabem quantos habitantes tem a Polónia? 42 milhões de habitantes. 42 milhões. São mais católicos ainda que os portugueses.
agora fazem parte da União Europeia e, portanto, têm uma vida melhor do que tinham no passado. Alguns deles já têm condições para poderem viajar, para poderem também conhecer outros países. A prova disso é a escola, que está agora ligada com Caxarias, para poder também fazer isso. E, portanto, um sítio muito interessante para eles viajarem e quererem conhecer é exatamente Portugal e Fátima. Porque são católicos, estão dentro da União Europeia, já têm condições e algum dinheiro para poder viajar. Agora, se nós trouxermos um polaco passar aqui as férias dele de uma semana, o que é que vocês acham? Ele vai apanhar uma seca. Estou a falar na vossa linguagem. Vai apanhar uma seca. Porquê? Vai visitar o santuário, vai à Capelinha das Aparições, vai a Aljustrel, que é a aldeia dos pastorinhos, vai à Vila Medieval de Orém, podemos levá-lo às pegadas de dinossauro que fica dentro do concelho, na terra da professora Sandrina. Alexandrina, desculpa. Pode levá-lo ao Grual, etc. Mas isso gasta-se tudo em dia e meio. E, portanto, ele tirou uma semana de férias para vir aqui conhecer-nos e depois, num dia e meio, conheceu tudo e a seguir fica por aí, olhar para o ar. E vai apanhar uma seca e vai voltar descontente. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de o levar a tomar ao Convento de Cristo. Precisamos de o levar à Batalha, conhecer o Mosteiro da Batalha, a Lisboa, conhecer os Jerónimos e as casas de fado. Precisamos de o levar à Universidade de Coimbra, que é património da humanidade, e precisamos de promover os outros concelhos. E, portanto, quando eu chego à Polónia, ao nosso parceiro da Polónia, que é uma cidade chamada Częstochowa, chego à Polónia e digo assim: meus amigos, venham até Fátima. Né? Eu tenho que dizer, porque a partir de Fátima você dorme aqui, come aqui e depois vai conhecer o Convento de Cristo, que é património da humanidade em Tomar, vai ao Mosteiro da Batalha, vai a Lisboa, vai a Coimbra e tem aqui a centralidade. E mais, fica hospedado num hotel em Fátima pagando 1/3 do que o mesmo hotel em Lisboa, o mesmo tipo de quarto em Lisboa, que é já ali a 1 hora de distância. E, portanto, eu tenho que ir promover os outros concelhos também. Querem apostar que se eu disser aos nossos cidadãos do Conselho que o Presidente da Câmara de Orém tem que ir promover o Conselho de Tomar e da Batalha, que ninguém está de acordo? Estão a ver outro exemplo de dificuldade. E por isso nós temos que ser fortes, sorridentes e audazes para andar para a frente. Muito obrigado. Ora bem. Ainda há mais uma pergunta. É porque eu também queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, mas o Adriano acho que quer fazer, e primeiro estão os alunos. Adriano, levanta-te e faz-te. Acha que a crise económica dificulta as câmaras para proporcionar melhor qualidade de vida para a população? Adriano, eu também acho que tu queres ficar aqui todo dia. A crise económica, eu peço a vossa atenção para podermos ouvir. Está quase a hora do almoço, já estão, as febres estão quase assadas. Não é? A crise económica é um facto, é uma realidade. Nós vivemos isso com muita dificuldade, como é sabido. Tem influência na vida das pessoas, na vida das empresas e na vida das instituições públicas, como é o caso da Câmara. Não há qualquer dúvida. Por exemplo, há uma coisa chamada Lei dos Compromissos. Felizmente, hoje a Câmara de Orém já está liberta desse cutelo, por causa das razões que vos disse há pouco. Mas a Lei dos Compromissos, vou dar um exemplo concreto de como a crise nos dificultou a ação. Lembram-se todos de haver aqui um incêndio que demorou uma semana, aqui perto de Caxarias, no final de 2012. E este incêndio foi uma coisa catastrófica. Arderam no Concelho de Orém 6.300 hectares. 6.300 hectares, só no Concelho de Orém. Ora, vieram bombeiros de todo o país para nos ajudar. E nós tivemos que encontrar forma de lhes dar alimentação, tivemos que lhes dar comida, de lhes dar gasóleo para os carros de bombeiros andarem para trás e para a frente, e de contratar umas máquinas de terraplanagem para abrir caminho à frente dos bombeiros nos pinhais. Toda esta despesa foi ilegal.
a lei dos compromissos e a crise, que vem da crise, obrigou-nos, tornou ilegal assumir esta despesa. Mas eu não podia ficar à espera de uma autorização superior para isso. Tive que assumir essa despesa. E essa despesa, portanto, foi uma ilegalidade que eu cometi para poder ajudar naquele momento, porque era preciso resolver, era naquele momento, não podia estar à espera. E aqui tens um exemplo de como a crise dificulta a ação das câmaras. Depois fui fazer um choradinho ao secretário de Estado, que já saiu, este Filipe Lobo Dávila, e ele foi muito simpático e assumiu a despesa toda, o governo assumiu essa despesa. Portanto, mas isso foi 3 semanas depois. Agora, naquele momento foi uma dificuldade enorme por causa disso. Isto para ser breve, está bem? Obrigado. Então pronto, para terminar, vou fazer eu uma pergunta, como se tivesse ido desse lado ao Sr. Presidente. É uma pergunta pessoal. Eu ouvi durante toda a manhã muito bem que nós somos cidadãos, devemos e temos os nossos direitos, que devemos utilizá-los para a nossa formação enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade. Como vocês sabem, vos é transmitido, ninguém vive sozinho. Toda a gente tem a liberdade de ter ideais diferentes, certos? Políticas diferentes, tudo diferente. Somos todos iguais a partir do momento em que sabemos respeitar o outro. O respeito, para mim, é a peça fundamental para a felicidade. E todos nós, através desse respeito pelo outro e pelos nossos direitos e no cumprimento dos nossos deveres, porque não temos só direitos, porque eu, para ser respeitada, tenho que me dar o respeito, tanto como aluna, como mãe, como professora, como amiga. Eu sou líder da minha vida e tenho cargos de líder. E vocês, como alunos, são líderes. E vocês, como filhos, são líderes. E eu quero perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, para terminar, o que é ser um bom líder? Uma boa resposta, Cláudia, era dizer assim, um bom líder é que chegava aqui determinado e dizia assim, bom, está na hora do almoço. Estou a brincar. Não, um bom líder, vamos ver, há uma diferença muito grande entre um chefe e um líder. Se querem saber a minha opinião pessoal, e é sempre nessa qualidade que falo, acho que a sociedade precisa de estar organizada também com lideranças. Se todos estivéssemos ao mesmo nível em todos os momentos, nós não teríamos uma organização social, tínhamos o caos. Porque, e bem, cada um de nós pensa pela sua própria cabeça. E, portanto, havia já aqui, se vamos decidir se vamos fazer uma caminhada ou uma corrida, isso vai dar uma discussão até à noite, porque cada um de nós tem uma opinião diferente. É por isso que a sociedade se organizou por lideranças, por estruturas, em que em cada momento há alguém que tem a responsabilidade de liderar, como bem disse a professora Cláudia. Portanto, há alguém que tem a responsabilidade para o bem e para o mal de decidir em nome dos outros, por representação dos outros. O líder da escola é o diretor. Porquê? Porque foi eleito para ser o líder da escola. E tem que tomar decisões fáceis e decisões difíceis. Decisões que são do agrado de todos ou decisões que não são do agrado de quase ninguém. Isto é o dia-a-dia da liderança. Agora, há uma grande diferença entre um chefe e um líder. Entre um patrão e um empresário. Entre alguém que, apesar de ser líder, continua a ser um dos outros, e alguém que se põe em bicos dos pés como se quisesse mandar nos outros. E quero-vos dizer aqui para nós que ninguém nos ouve. Aquele que, quando é votado para ser líder de alguma coisa, se arma ou se assume como chefe, como patrão, com autoridade, dizendo que tu não mandas aqui nada, eu é que mando, coisas deste tipo, tem futuro muito curto. Aquele que é verdadeiramente líder é aquele que envolve os outros.
que em cada momento pede uma opinião, que tem um sentido democrático da vida. Aquilo que eu penso é tão importante como aquilo que tu pensas. Provavelmente aquilo que tu pensas é ainda imaturo, porque tu és muito jovem. E eu conheço mais da vida. Mas eu tenho o dever de levar em conta aquilo que tu pensas. Eu não tenho o direito de dizer assim, como é que te chamas? Não tenho o direito de dizer assim, a Vânia amanhã vem vestida de vermelho para a escola. Eu não tenho o direito de dizer isso. A Vânia vem vestida da cor que ela quiser. E para mim tem que ser a mesma Vânia, seja de uma maneira ou seja de outra. Eu não tenho o direito de dizer, a Vânia amanhã está de folga, não vem à escola. Não posso dizer isso. Mas dentro da sala de aulas da Vânia, o professor tem o direito de dizer assim, minha amiga, começou a aula e tens a obrigação de estar aqui com atenção ao que eu estou a dizer e tens a obrigação de te portar bem, não estar a implicar com a colega do lado, porque aqui é a aula onde tu tens que aprender. E eu sou o líder da aula, diz o professor. E, portanto, neste momento tens que assumir uma postura de aluna. Quando tocar e acabar a aula, então voltas a ser a Vânia, que é amiga da Joana e da Ana e que vão brincar àquilo que vocês entenderem. Entendes? O líder e o chefe, absolutamente diferentes. O chefe é algo que nós devemos mandar pela borda fora. O líder é algo que nós devemos acarinhar. Respondi, Cláudio? Obrigado. Então, após esta pequena reflexão sobre liderança, e tem muito que se lhe diga, aliás, como remate, sugiro aos cibernautas que vão à net e pesquisar o conceito de líder e de liderança e o que é um bom líder e o que são práticas de boa liderança. É bom para vocês, a sério. Proporcionará um percurso no interior do conhecimento, aquele conhecimento a que vos sensibilizou o excelentíssimo Presidente da Câmara, para o qual eu peço, como remate desta sessão, uma grande salva de palmas e os votos de que ele apareça outra vez.